Como a má qualidade do transporte público em Foz do Iguaçu impacta diretamente a economia local? Sabendo que nossa cidade ela vive basicamente do turismo. Veja, professor, as pessoas em Foz do Iguaçu têm dificuldade de fazerem o básico em termos de economia, né? Então, em Foz, é muito difícil você se locomover com o transporte coletivo, sendo turista ou não, né? As linhas não vão para onde a população está indo, a comunicação, a sinalização não é suficientemente clara. O terminal de transporte urbano, ele não está suficientemente organizado para que o turista e o cidadão local se sintam bem, se sintam seguros, tenham todas as informações para onde ir. E isso tem um impacto importante na economia, porque afasta as pessoas do transporte coletivo. Na medida que menos pessoas usam o transporte coletivo, mais pessoas usam o carro, usam os modais a combustão. E na medida que mais pessoas estão usando carro e moto, você tem uma carga, um peso maior, uma exigência maior para o sistema viário. Então, é mais pavimentação, mais sinaleiro, mais alargamento de via. E isso também tem um impacto na saúde pública, porque mais carro e moto na rua é mais acidente, e mais acidente é mais custo com cirurgia, com reabilitação, né? Então, esse ciclo eu chamo de ciclo vicioso, né? O transporte coletivo ruim, ele é causa raiz de uma série de males que acontecem na cidade, né? Do ponto de vista econômico, nós poderíamos dizer o seguinte: primeiro, que você tem todo o custo de manutenção de uma infraestrutura viária sobrecarregada com o carro, você tem o custo com a saúde pública, como eu comentei, você tem o custo de oportunidade, porque se as linhas do transporte coletivo elas não estão adequadas aos fluxos econômicos, né, aos fluxos migratórios, se a linha de ônibus não vai para onde a população está indo, você tem menos incentivos para que novos empreendimentos sejam criados, para que novos empregos sejam gerados, você aumenta o custo da iniciativa privada, porque o empresário precisa disponibilizar transporte próprio para os funcionários, como é o caso de muitos empreendimentos ao longo do circuito turístico, né? Então, é tudo ruim, né? Não tem nada bom nessa história, né? Então, uma das primeiras políticas públicas que todo bom gestor deveria pensar de maneira estruturante é o transporte coletivo. Quando o transporte coletivo ele funciona, ele é bom, ele é seguro, esse custo que você tem com o transporte, ele se torna em benefícios nas outras áreas. Você tem menos acidentes, você tem um custo menor com a operação da cidade, né, com a pavimentação, com o sistema viário, com a manutenção, e você tem pessoas com mais facilidade de trabalharem e de empreenderem na cidade. Você atrai mais empreendimentos, porque o transporte coletivo funciona, então a pessoa pode ter certeza que tanto o funcionário como o cliente vão chegar. E no nosso caso, que somos uma cidade que recebe 5 milhões de turistas por ano, um sistema de transporte coletivo adequado seguramente teria essa capacidade de amplificar os pontos turísticos, né, as atrações. A gente nos bastidores estava comentando que a quantidade de buraco, né, e isso também impacta na questão do transporte público, porque, a população, como não tem transporte, ele acaba utilizando o outro tipo de modalidade de transporte, como o Uber, como, né, ou a moto, né, para poder se trafegar. E Foz do Iguaçu é a cidade que tem maior número de motos por per capita no Brasil. E aí isso aí tem também o outro lado que é a questão dos acidentes. O que que você vê com relação a essas questões todas? Olha, professor, se o transporte coletivo ele é ineficaz, as pessoas elas são expulsas para os outros modais. Naturalmente, vai ter mais moto, vai ter mais carro, né? Vamos pegar um exemplo que eu sempre dou sobre o sistema de Foz. Não tem linhas que saem
do Morumbi, por exemplo, para a Avenida das Cataratas, direto. Você não tem uma linha direta. Você precisa de ônibus pegar uma linha para o centro e do centro você vai para a rodovia das Cataratas, né? Você vai para aqueles empreendimentos que estão ali ao longo da rodovia. O que que a pessoa faz? A pessoa não vai ficar 1h30 no ônibus, né, para fazer esse circuito. Ela vai dar um jeito de se locomover ou com aplicativo ou com carona, ou ela vai fazer o que a maioria faz, principalmente os mais jovens, comprar uma moto, né. Como é que em Foz do Iguaçu normalmente se faz? Você compra uma moto com placa paraguaia, né, na maior parte das vezes irregular, né, e e resolve o problema de mobilidade, né. Esse aumento, né, de motos no trânsito naturalmente causa mais acidentes, né, isso é fato, né. E isso cria uma pressão gigantesca em vários outros sistemas da cidade. O transporte coletivo não funcionando, não indo para onde as pessoas querem ir ou para onde a economia está indo, né? Se você estiver no Portal da Foz, por exemplo, a agência da Caixa Econômica mais próxima do Portal da Foz não é a agência da República Argentina, é a agência da Vila A, né? Em linha reta. Yeah. Só que não tem nenhuma linha de ônibus direta do Portal da Foz para a Vila A. Se você quiser ir do Portal para Vila A, ou você pega o Interbairros, que vai a Três Lagoas e depois vai para Vila A, ou você vai ao centro e depois vai para Vila A, né? Então, a cidade não está organizada para que o transporte coletivo leve a população para onde ela quer ir. Todo mundo que usa ônibus hoje usa uma linha subotimizada, usa uma linha que foi pensada para uma economia da década de 90. Nesse momento, a maior parte das linhas ainda vão para Vila Portes e vão para o centro da cidade. Mas se o senhor reparar, a Foz do Iguaçu desenvolveu novas centralidades. Você tem um microcentro na região sul, você tem um microcentro na região do Morumbi, na região da Vila A, da Vila C, e o transporte coletivo não acompanhou essa evolução econômica, né, essa descentralização econômica. Isso é ruim para todo mundo. Tem ruas, sabe, Alan, que nem ônibus passa. Por Não exemplo, passa. Avenida Maria Bubiac, Uhum. eles colocaram um pedaço lá para se locomover, mas o ônibus não passa. Então você não tem transporte. Para mim, vir da minha residência, que eu moro na Avenida Maria Bubiac, para cá eu tenho que pegar Uber. Se eu não pegar o Uber, você esquece. Uhum. Ou se eu não conseguir alguém que venha para o centro. Uhum. Então você fica sem mobilidade e aí acaba você recorrendo a isso que você falou. E aí o cidadão acaba sendo acidentado, né? E você que está nos ouvindo, viu? Preste bem atenção, aproveita, comente o que você acha da questão do transporte público em Foz. A Avenida Maria Bubiac, se o senhor conhece mais do que eu, que o senhor passa lá todos os dias, né? Mas ela seria, assim, o retrato, né, da situação do sistema de mobilidade na cidade, né? Mal pavimentada, né? Se você passar lá agora, de qualquer jeito, de moto, de bicicleta, de a pé, de carro, é perigoso. Mesmo de dia é perigoso, né? O pavimento é ruim, ela é mal sinalizada, a sensação de insegurança é gigantesca, à noite ela é mal iluminada, né? Então, assim, circular por ali é muito ruim em todos os aspectos. Se pegar o horário de pico e tiver um caminhão naquela pista, então, e aí veio a obra da perimetral, né? Então, Atrapalhou mais mais ainda, ainda. né? Só que repare no contexto, né? Ela é uma avenida inserida numa zona em franco crescimento. Você tem uma perimetral sendo construída, você tem uma série de loteamentos, né, parcelamento do solo acontecendo ali, você tem uma série de equipamentos turísticos implantados ali perto, né, hotéis, resorts, né, atrativos turísticos, e você tem toda uma população migrando para aquela região. E até o presente momento o poder público não acordou para o fato de que ela é uma via estruturante para o sistema de mobilidade. Então, deveria haver ali um projeto de revitalização, né, ou com alargamento ou com duplicação,
para ela suportar esse tráfego todo que está acontecendo em função da dinâmica econômica ali, né? Até agora o poder público não acordou. E você está falando uma coisa que a gente vê, não tem calçada, não tem nada, então quer dizer, poderia fazer uma estrutura que realmente ia ajudar muito o fluxo do transporte, né, viário da cidade, né? Com certeza. E deveria ter linha de ônibus indo do Morumbi, da região do Morumbi, passando pela Avenida Maria Bobiac até a Rodovia das Cataratas, porque é por ali que a economia está passando. Você tem um fluxo intenso ali, de manhã, no E horário do fora que almoço, isso que à você está noite. falando, aquece o comércio Com local, certeza. porque se você tem o transporte, eu, por exemplo, ao invés de eu ter que ir lá para o centro, eu vou pegar e vou para o Morumbi, que lá também tem um centro Exatamente. comercial. E aí Exatamente. você aquece aquele centro comercial. Né? Você vê que a falta de visão da gestão nesse sentido. Agora, eu tive estudando, por exemplo, no Japão, um asfalto dura 100 anos. No Canadá, 90 anos. Nos Estados Unidos, na faixa de 40 a 50 anos. Na Alemanha, 90 anos. Em Foz do Iguaçu não dura nem 3 dias. Quer dizer, o que está por trás disso aí? Professor, eu moro ali no Conjunto Libra. E hoje eu tenho só um acesso para minha rua. Porque os outros 3 acessos é impossível de passar com o carro. Acaba com a suspensão do carro. Andar a pé é perigoso porque não tem calçada. E eu não ando de moto. Assim estão a maioria das ruas da cidade, né? Então, é muito, muito, muito difícil viver em Foz do Iguaçu hoje com a qualidade da pavimentação. Aí você tem questões estruturais, né? Você tem primeiro o seguinte: o Poder Executivo não faz gestão adequada do sistema de mobilidade. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Não existe uma priorização da manutenção viária de acordo com a hierarquia da lei do sistema viário. Lá na lei do sistema viário, você tem uma hierarquia. Você tem as vias estruturais, você tem as arteriais, você tem as conectoras e você tem as vias locais, né? Então, deveria haver uma priorização da manutenção de acordo com essa organização. Por quê? Porque as estruturais, as arteriais e as conectoras são aquelas que têm o maior fluxo e, portanto, tem uma pressão maior no pavimento. Então, essas não poderia ter buraco. Essas deveriam ter uma qualidade maior, porque recebem o maior trânsito, o maior tráfego, né? São essas que sustentam o sistema de mobilidade. Antigamente, aqui em Foz do Iguaçu, nós reclamávamos muito, mas reclamávamos muito mesmo das vias principais da cidade que recebiam o trânsito de caminhões, né? Vindos da Argentina. Principalmente a Avenida Paraná. Continua, né, enquanto a perimetral não fica pronta, continuamos recebendo ali e sistematicamente a Avenida Paraná recebe recapeamento, manutenção ali para suportar isso, né? Só que as demais vias da cidade foram abandonadas, né? Inclusive as vias locais, né? Num ritmo, assim, numa velocidade nunca vista antes em Foz do Iguaçu. Aparentemente, o Poder Executivo, nesse recorte histórico que nós estamos, ele não está conseguindo adotar as ferramentas de gestão da malha viária para dar qualidade nessa área para a população, né? Então, assim, também não dá perspectiva, né? Olha, quando que isso vai mudar, né? É um problema apenas do material que está sendo adquirido, né? E uma dificuldade imensa para licitar, né? O CBUQ, uma dificuldade imensa para priorizar onde que vai fazer a manutenção, né? Na gestão passada, eu lembro que nós questionamos várias vezes o fato de haver um programa de pavimentação, de fato havia,
mas a sinalização ela vinha muito depois. Passava-se o recapeamento e meses depois vinha a sinalização, ou a sinalização era feita, né, numa rua não eh pavimentada, com buraco, passava a faixa de sinalização em cima do buraco e tal. Então a gente reclamava muito desse desperdício, porque um dia aquele buraco seria coberto e você perdeu a faixa de sinalização. Mas nesse momento, a gente não tem nem a própria pavimentação e muito menos a sinalização, né? Então, assim, em vários aspectos, essa gestão desse sistema de manutenção da malha viária urbana, ela está deficitária. Deficitária. Né? Agora, Laura, a gente observa que a falta de transparência dificulta muito vocês, como um observatório social, de trazer dados, poder trabalhar esses dados.